Vamos falar uma coisa muito legal nesse dia, nesse canal que você hoje está visitando pela primeira vez. Vamos falar o quanto você é especial, o quanto Deus te criou para isso, né? Você é especial. Você já parou para pensar o quanto Deus te desejou para fazer história sobre essa terra? Imagina Deus te pegando lá do barro, te moldando que nem uma massinha de criança na escola, que ela vai moldando, ela molda meio esquisito, mas você foi criado de uma maneira muito especial. Então você não é um barro que vai voltar pro barro por causa do pecado, mas você é alguém que vai fazer história. Você é muito mais do que isso. Você é alguém que Deus soprou dentro para Deus fazer uma obra de poder. Você não é só uma pessoa que foi formada para nascer, crescer e morrer, né? E às vezes você tá pensando, pô, eu tô na hora já de morrer. Não, você não tá na hora de morrer, você tá na hora de sonhar. Quando Deus formou Adão do pó da terra, certo? Ele tava lá moldando, de repente, né, viu que o homem tava lá triste, falou, nossa, sei lá, eu tô aqui conversando aqui com os passarinhos, né, comendo maçã, né, fazendo guacamole, chorando no pé da árvore. Deus foi lá, muito generoso, botou um soninho nele. Lógico que tudo isso é uma alegoria, né? Senão vão falar, sem não, meu querido, calma. A gente precisa saber brincar com as coisas, saber imaginar. Isso é legal na vida também, tá bom? Aí, Deus botou o homem pra dormir e falou, vamos botar a dormir. Soprou um Dramin na cara do homem. O homem foi lá, dormiu que nem um passarinho, né? O passarinho, nossa, vou dormir também. Dormiu todo mundo. E da costela de Adão, Deus tirou um teco, fez a mulher. Aí moldou a mulher, né? Encheu a massinha ali naquele osso, fez o que fez, da forma maravilhosa dele, da forma maravilhosa e terrível que o ser humano foi formado. A companheira de Adão, lá foi ela. E os dois tinham propósitos muito específicos de ter domínio sobre a terra, de cuidar da terra, de ser o governante de todos os seres. Olha só, lá em Romanos fala assim que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus espera a minha manifestação. Por exemplo, esse canal, eu precisei manifestar e eu lutei muito com timidez, lutei muito com será que eu faço aquilo ou aquilo outro, mas eu tinha que manifestar. Então esse canal é uma manifestação. Então se essa manifestação cria uma transformação na vida de pessoas, significa que algo vai mexer sobre a criação também. Então o que eu falo, o que eu manifesto, tocar corações, transformar vidas, já é uma manifestação da glória de Deus sobre a terra. Então eu estou estabelecendo domínio por meio da minha comunicação. Então existe um propósito sobre mim. Eu entendi assim dessa maneira com Deus. Eu entendi que comunicar é a maneira de eu manifestar a glória de Deus. Então cada um precisa encontrar a sua maneira do sopro de Deus, do falar de Deus, do guiar desse domínio conforme o que Deus quer. Então a gente precisa caminhar conforme isso. Eu tô fazendo um freestyle aqui, tá? É que me surgiu isso bem no momento que eu liguei esta câmera. Então eu vou falar sobre essas coisas, sobre o domínio que eu tenho que ter sobre a criação, porque Deus me delegou isso. Então diante dessa loucura, o homem perdeu o domínio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem perdendo isso, descambou tudo. Então Deus precisou mandar um segundo Adão, um Adão perfeito, segundo aquilo que é a imagem e semelhança dele, que é Jesus Cristo. Quando Deus mandou Jesus, ele veio para cumprir um propósito muito bem definido, buscar o que se havia perdido. E Deus havia perdido o homem. Lá em João capítulo 1 fala, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando fala isso, significa que Jesus estava lá em Gênesis capítulo 1 também. Ele é o criador de todas as coisas, então ele mesmo proveu a salvação minha e sua.
para que a gente fosse resgatado e os nossos olhos fossem abertos dos pecados. Todo aquele que volta os olhos para Jesus, os olhos para o Cordeiro, que é o nosso pastor, nós como ovelhas que precisamos enxergar as coisas, conseguimos ver Jesus, a sua essência, a sua glória, quando nós voltamos os nossos olhos para Ele. A Bíblia diz que quando você olha para Jesus, os seus olhos não ficarão confundidos. Então, hoje, nesse dia, como criação, você que é um sonho de Deus desde o princípio, desde Adão, Deus já conhecia o princípio e o fim, assim como Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele era, é e o que há de vir. Ele é os 3 tempos verbais ao mesmo tempo, né? Ele é aquele que move sobre o multiverso, hoje em dia que nós falamos muito sobre isso. Ele está movendo ao mesmo tempo em todos os tempos e ele já sabe o que vai acontecer. Faz o seguinte, volta os teus olhos para Deus, começa a mudar a história da sua vida, começa a mudar as situações. A primeira coisa que você precisa fazer, como uma ovelha que quer ter visão, é voltar os olhos para Ele. Volte os olhos para Ele. Não, eu não estou vendo, mas eu sei que eu vejo em partes. Então, se você vê em partes, pega essa parte que você consegue ver e volte os seus olhos para Ele. Volte os seus olhos para Jesus. Primeira coisa, no seu princípio de saber sobre visão e de você ter óculos espirituais, é você botar os teus olhos em Jesus. Sem botar os olhos em Jesus, você não consegue ver o resto. Vai abrindo a nossa visão para as outras coisas que Ele quer dar como passos, dia a dia, nos ensinando as coisas que Ele quer nos guiar, né? Nós somos ovelhas do seu pasto, voltamos os nossos olhos para Ele, e isso é progressivo. Você vai trabalhando com Deus, Deus vai falando com você e as coisas vão começar a se desenrolar a partir da visão. Você vai saber para onde andar e o que fazer. Até mesmo e principalmente sobre aquilo que Deus tem com você. Deus vai falar com você. Deus vai trazer para você, vai trazer à tona as coisas que você precisa saber do céu sobre a sua vida. Não se esqueça de seguir esse canal. Aqui no cantinho vai ter uma ovelhinha. Aí você clica nela, coloca, eu vou me inscrever aqui, eu quero ouvir o que a visão da ovelha quer falar para mim de um tempo novo. Então clica aí no cantinho, curta o canal, compartilhe. Até a próxima.